que o inconsciente coletivo apresentado por Jung é uma mescla de ideias e tendências inatas que são transmitidas de geração para geração desde os primórdios de nossa espécie. Quando nascemos, essas predisposições que formam o conteúdo psíquico do inconsciente coletivo são potencialidades, ou seja, são como sementes à espera de condições propícias para germinar. Ao longo da vida, várias situações abrem espaço para que essas predisposições sejam postas em prática. Assim, as sementes germinam, ou seja, as potencialidades inatas se desenvolvem e desabrocham os chamados arquétipos. Os arquétipos são elementos que emergem a partir das tendências inatas que fazem parte do inconsciente coletivo. Portanto, eles têm uma base biológica, mas eles se constituíram ao longo dos milênios através das repetidas experiências de nossos ancestrais. Todos temos potencialidades para o desenvolvimento de incontáveis arquétipos. Mas como esse desenvolvimento é dependente da experiência, um arquétipo só começa a ser ativado em nosso inconsciente quando passamos por experiências relacionadas a ele. Vale a pena ressaltar que, embora os arquétipos sejam constituídos quase que completamente por elementos provenientes do inconsciente coletivo, e esse inconsciente é praticamente igual para todo mundo, os arquétipos também incluem alguns elementos bastante individuais, que são provenientes da consciência da própria pessoa e do seu inconsciente pessoal. Vale ressaltar também que todo arquétipo se desenvolve como uma forma autônoma e com personalidade própria. São personagens bastante complexos e individualizados que habitam a nossa psique. De acordo com Jung, existem inúmeros arquétipos com potencial para se desenvolver a partir do inconsciente coletivo, mas apenas algumas dessas forças se desenvolveram suficientemente ao ponto de podermos conceitualizá-las. Nesse vídeo, vamos conhecer algumas delas: persona, sombra, ânima, ânimos, a grande mãe, o velho sábio, o herói e o self. A persona é formada pelos aspectos da personalidade que mostramos publicamente. Todos precisamos representar um papel que atenda ao que a sociedade espera de nós. A persona é aquela parte da personalidade que obedece a essas exigências sociais, muitas vezes relacionadas à profissão que exercemos, ao gênero ao qual pertencemos, à nossa classe social e a vários outros marcadores sociais que fazem parte de nossa vida em sociedade. Segundo Jung, é importante que essa personagem que apresentamos ao mundo não seja exatamente igual à pessoa que somos em nosso mundo privado. Ou seja, não é saudável trazermos para a nossa vida particular todas as características da persona, todas as exigências da vida social, ou acabamos nos afastando da nossa individualidade, da nossa unicidade, dos aspectos que nos tornam autênticos, inclusive dos nossos objetivos de vida, e nos tornamos muito dependentes da aprovação dos outros. Por outro lado, não se deve abandonar por completo as exigências da vida em sociedade, subestimando a importância dos vínculos sociais para a saúde psíquica. É preciso encontrar um equilíbrio entre aquilo que a sociedade espera de nós e aquilo que realmente somos. Do contrário, uma de 3 coisas desagradáveis pode acontecer. 1. Vivermos na vida pública e na vida particular somente aquilo que os outros esperam de nós. 2. Desconsideramos totalmente a sociedade e achamos que só a nossa visão de mundo importa. Ou 3. Adotamos 2 personalidades totalmente distintas. Uma para fingirmos em público aquilo que não somos e outra para sermos nós mesmos. Nenhuma dessas soluções é equilibrada. Dê uma olhada no que diz Jung. Well, this is a practical concept we need in elucidating people's relation. I noticed with my patients, particularly with people that are in public life,
that they have a certain way of presenting themselves. For instance, take the doctor. He has a certain way. For instance, he has good bedside manners, and he behaves as one expects a doctor behaves. He may even identify himself with it and believe that he is what he appears to be. Yeah. He must appear in a certain form unless people don't believe that he is a doctor. And so when he is a professor, he's also supposed to behave in a certain way so that it is plausible that he is a professor, you know. So the persona is partially the result of the demands society has. And on the other side, it is a compromise with what one likes to be, or with what, or as one likes to appear. Say. Yeah. So the persona is a certain complicated system of behavior, which is partially dictated by society and partially dictated by the expectations or the wishes one nurses oneself. Yes. Now, this is not the real personality, in spite of the fact that people will assure you that that is all quite real and quite honest. Yet it is not. Yeah. Now, such a performance, or say, the performance of the persona is quite all right as long as you know that you are not identical with the way in which you appear. Yeah. But if you are unconscious of this fact, then you get into times very disagreeable conflicts. A sombra é o arquétipo que engloba todos os aspectos de nossa personalidade, que nos recusamos a reconhecer, que tentamos esconder de nós mesmos e dos outros, todas as nossas tendências que consideramos inaceitáveis, mas também algumas características construtivas e criativas fazem parte da sombra. Jung afirmava que, para sermos inteiros, precisamos nos esforçar continuamente para conhecer a nossa sombra. Infelizmente, é mais fácil projetarmos nossa escuridão nos outros, ou seja, enxergarmos nas outras pessoas o que há de mal e feio em nós. A maior parte de nós jamais reconhecerá sua sombra, apenas o lado virtuoso da própria personalidade. Esse desconhecimento a respeito de si pode levar o indivíduo a se deixar sucumbir pelo arquétipo da sombra, vivendo uma vida de tristeza, derrotas e descrença em si mesmo. O arquétipo ânima representa os aspectos femininos que constituem uma parte do inconsciente coletivo dos homens. Ou seja, ânima é o lado feminino do homem, é o seu lado emocional. Assim como Freud, Jung considera que todos somos psicologicamente bissexuais, ou seja, temos um lado masculino e um lado feminino. O lado feminino dos homens tem sua origem no inconsciente coletivo e é muito resistente a se tornar consciente. Poucos homens se sentem tranquilos em reconhecer seu lado feminino. Por isso, exige a derrubada de muitas barreiras psíquicas e um profundo mergulho em seu inconsciente. Para a imensa maioria dos homens, reconhecer seu ânima é ainda mais difícil que reconhecer sua sombra. O arquétipo da ânima é resultado de todas as experiências que nossos ancestrais masculinos tiveram com suas mães, irmãs, companheiras e filhas, formando uma imagem global da mulher. Esse conceito geral e pré-determinado a respeito das mulheres vem inserido no inconsciente coletivo de todos os homens, mas também agrega elementos provenientes da experiência pessoal que cada homem desenvolve com as mulheres mais próximas, a mãe particularmente. A ânima modela todos os relacionamentos que um homem terá com as mulheres que encontrará ao longo da vida. A maior parte dos homens tem a tendência de projetar sua ânima nas mulheres que escolhem como companheiras. Logo, muitos homens enxergam suas parceiras não como elas são, mas como a sua ânima. Vejamos o que diz Jung. In our death is a bit complicated, you know. The anima is an archetype.
an archetypal form expressing the fact that a man has a minority of feminine or female genes. Yes. And that is something that doesn't disappear in him, that is constantly present. And it works as a female in a man. Therefore, already in the 16th century, the humanists have discovered that man has an anima. I see. And that each man carries his female with himself, they say it. Yes. So you that is not a modern invention. Yes. So now you see, the same is the case with the animus. That is a masculine image in a woman's mind, which is not sometimes quite conscious, sometimes it is not conscious, but it is called into life the moment that woman meets a man who says the right things. I see. And then because he said it is all true, and he is the fellow. Yes. No matter what he is. Yes. So, to infer something, those are particularly well-founded archetypes, those two. And there you can lay hands on the basis, as it were, of the archetype. They are exceedingly well defined. O ânimos é o lado masculino da mulher, responsável pelo pensamento e a racionalidade. Esse arquétipo tem sua origem nas experiências que as nossas ancestrais tiveram com seus pais, maridos, companheiros e filhos, formando uma imagem geral do homem. Muitas vezes, as mulheres projetam seu ânimos nos homens que buscam como companheiros, ou seja, não veem seus companheiros como eles são, mas como seu ânimos. A Grande Mãe é o arquétipo que abarca aspectos positivos e negativos atribuídos à condição materna, e como todos os outros arquétipos. É fruto das experiências da nossa ancestralidade. Nesse caso, das experiências em torno das genitoras e das matriarcas. Alguns dos aspectos positivos desse arquétipo são a fertilidade e a nutrição, pois a Grande Mãe é capaz de produzir e sustentar a vida. Já o poder e a destruição são aspectos negativos, pois ela também pode ser capaz de devorar e negligenciar a cria. Inúmeros mitos, lendas e crenças religiosas estão impregnadas de elementos que simbolizam a Grande Mãe, aquela que é ao mesmo tempo a provedora e a destruidora. O velho sábio é o arquétipo da sabedoria e do significado, simbolizando o conhecimento humano sobre os mistérios da vida. Como aspecto negativo, podemos citar a rigidez e o falso saber. O sentido desse arquétipo é inconsciente e não pode ser vivenciado por um indivíduo isoladamente, pois o inconsciente coletivo não tem a capacidade de transmitir sua sabedoria diretamente a uma única pessoa. E o único arquétipo não é portador de toda a sabedoria. Políticos e líderes religiosos são, muitas vezes, orientados por aspectos negativos desse arquétipo, particularmente os que usam de verborragia para regimentar seguidores ansiosos para se deixarem levar. Afinal, todos nós temos esse arquétipo e o nosso velho sábio gosta de ver naquelas pessoas que sabem falar com autoridade, apelando tanto para a razão quanto para a emoção dos ouvintes com maestria. Infelizmente, muitas vezes, nosso velho sábio confunde discursos que apenas soam convincentes com sabedoria genuína. O herói é o arquétipo que geralmente aparece nas mitologias como uma pessoa poderosa, às vezes um semideus. Ele é alguém que luta contra as adversidades ou contra o mal. Às vezes, o herói é bem-sucedido ao final da história. Outras vezes, é subjugado por uma pessoa ou um evento aparentemente insignificante ou inesperado. Afinal, todo herói tem alguma vulnerabilidade. Somos fascinados por heróis porque eles tocam o arquétipo do herói que existe em nós. Quando vemos um herói vencer um vilão, parece que ele nos liberta do sentimento de impotência e tristeza, e nos serve como um modelo para a personalidade ideal. A origem desse arquétipo está na conquista da consciência pelos nossos antepassados. A vitória do herói sobre o vilão
representa o momento em que nossos ancestrais atingiram a consciência e sobrepujaram a escuridão da vida inconsciente, diferenciando-se, assim, de outros animais. Todos temos a tendência de buscar o crescimento, a perfeição e a completude, segundo Jung. Essa disposição inata é o Self, o mais abrangente de todos os arquétipos. Ele constrói um vínculo que liga todos os arquétipos e os impulsiona em direção à autorrealização. Assim como os demais arquétipos, ele possui elementos conscientes e outros provenientes do inconsciente pessoal, mas é, na maior parte, formado por elementos do inconsciente coletivo. O Self simboliza os ideais de perfeição, completude e inteireza de cada pessoa, representando ainda a busca pelo equilíbrio e unidade da psique. Esse arquétipo abarca a mente consciente e inconsciente e une os elementos opostos da personalidade, o masculino e o feminino, o bom e o mal, a luz e a escuridão. Um complexo é o conglomerado de ideias interrelacionadas que apresentam um forte valor emocional e que se organizam em torno de um arquétipo. Logo, o núcleo de um complexo é sempre um arquétipo. Os complexos são experiências muito pessoais e eles podem ser totalmente inconscientes ou podem conter material consciente e inconsciente. Quando o complexo é ativado, por alguma circunstância da vida, tipo um trauma ou um conflito moral, ele se apresenta sempre com uma grande carga emocional. Apesar do entendimento popular de que complexos são coisas ruins, na verdade, os complexos não são negativos em si. Segundo Jung, os complexos são caminhos que podem nos levar ao inconsciente. Eles são responsáveis pelos sonhos e por algumas de nossas atitudes cotidianas. De toda forma, ainda que os complexos não sejam essencialmente ruins, seus efeitos podem ser negativos. Complexos totalmente inconscientes podem se apoderar do ego, a estrutura psíquica que gerencia nossa consciência. Quando isso acontece, surgem mudanças comportamentais repentinas e estados alterados na consciência. Mas, em outras situações, esses nós de energia podem ser grandes aliados do desenvolvimento psíquico quando nos dispomos a superá-los, estudando-os, vivenciando-os intensamente e compreendendo qual o papel que eles exercem nos nossos comportamentos e na nossa vida emocional. Para a psicoterapeuta Marie-Louise von Franz, amiga de Jung, os complexos são os motores da psique. São como diferentes núcleos que impulsionam e vitalizam a psique. Se não tivéssemos complexos, estaríamos mortos. No próximo vídeo, vamos conhecer os tipos psicológicos definidos por Jung e o fenômeno da individuação.